Antes de iniciar essa aula, dê um curtir ali embaixo, o seu like é importante para a divulgação deste vídeo, se inscreva no canal para receber novidades e outras aulas do mesmo curso ou de novos cursos do canal, e bons estudos. Bom, essa é a primeira aula de Química Geral do canal, a aula 1. A gente vai falar então sobre a introdução à química, introdução ao estudo da química. Então, quando uma pessoa fala, por exemplo, este pão não tem química, é um pão sem química, normalmente está associando então a uma substância tóxica ou nociva, a química como um objeto, como uma substância que está fazendo algum mal. Então, a gente vai exemplificar isso melhor. A farinha de trigo, então, ela é uma matéria-prima, que está constituindo aí o pão, e ela sofre então uma fermentação, que é uma reação química, correto? A química, então, ela não pode ser confundida com um objeto, porque a química não é um objeto, a química é uma ciência, portanto ela não pode ser colocada neste pão. Esse exemplo é bem simples, mas só para a gente poder entender como é que funciona. Não confundir, então, a química com substâncias tóxicas, ou com produtos ou processos maléficos ao ser humano, porque a química, como já foi dito, é uma ciência, então as pessoas acabam dizendo esse pão é sem química, associando essas substâncias. Outro exemplo ali, não tomo remédios, pois contém muita química. Está associando novamente a química, a ciência, com substâncias tóxicas e nocivas ao ser humano. Então a química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações, estuda também a energia que está envolvida nessas transformações. A gente vai entender isso conforme o decorrer do curso. Então, o que a gente quer com esse slide? Não confunda a química, que é uma ciência, com substâncias tóxicas, porque são coisas diferentes. Linguagem própria. A química ela possui uma linguagem própria. Então a gente pode ver essas duas imagens. Ali a gente vai ter uma linguagem matemática, você pode observar. E ao lado direito ali a gente vai ter uma linguagem de trânsito. Então a primeira ali pode ser lida como 2/3 mais 5/6 é igual a 3/2. É uma linguagem matemática. E a segunda imagem é proibido estacionar. A química também possui essa linguagem própria. Então esses dois códigos constituem um tipo de linguagem, esses dois ali ao lado esquerdo. Toda linguagem exige então que a pessoa esteja familiarizada com os códigos para poder interpretá-los. Então, por exemplo, para você ler um livro, você precisa saber o alfabeto, juntar essas palavras, compreender o que elas significam para então conseguir interpretar o que está escrito num livro. A química, então, ela utiliza-se de representações que podem ser entendidas por qualquer pessoa que esteja familiarizada com elas. Então, a gente precisa compreender essa linguagem da química para conseguir entendê-la. Então, por exemplo, ali embaixo, a gente vai ter uma linguagem específica da química, ali está ocorrendo uma reação. Então, a gente pode ler como carbono-grafite, vai estar reagindo com o gás oxigênio, aquele sinal de mais, ele vai estar reagindo com o oxigênio, produzindo, então, gás carbônico, aquela flechinha ali para a direita. Então, a química vai ter, então, essa linguagem específica, e a gente vai aprender como a gente vai conseguir fazer essas leituras. A química ela também pode utilizar conceitos de outras áreas, como matemática, física e biologia. Então, ela vai usar linguagens também de outras áreas para complementar essa matéria. Diferença, então, sobre pesquisa pura e pesquisa aplicada. A gente vai ter a pesquisa pura, então, e a pesquisa aplicada. A pesquisa pura, ela busca o entendimento. Então, ela busca o melhor entendimento de algum fato da natureza. Então, ele busca entender como acontece. A pesquisa aplicada, ela busca, então, resolver um problema prático, a parte prática mesmo, usando conhecimentos da pesquisa pura. Então, a pesquisa pura busca entender, compreender, e a aplicada busca pegar esses conhecimentos da pesquisa pura, que foi entendido ali, compreendido, e usar na prática. Então, a gente tem como exemplo, descoberta do elemento químico lítio. Nessa descoberta, a gente teve, então, um entendimento, um compreendimento desse elemento químico, e já na pesquisa aplicada, a gente vai usar, então, o lítio, que pode ser empregado em baterias, produtos cerâmicos, esmaltes, lubrificantes e medicamentos. Então, a gente colocou isso na prática. Pegou o conhecimento da pesquisa pura, foi o conhecimento sobre o lítio, e aplicou, então, na prática, por exemplo, para fazer baterias. O método científico. Então, a preocupação básica das ciências naturais, entre elas ali a química, é observar
observar então as regularidades nos acontecimentos, conhecidas como leis da natureza, e por meio delas adquirir a capacidade de fazer previsões. Então a gente vai ver regularidades nos acontecimentos, né, em específico lá, e conseguir fazer previsões a partir dessas regularidades. Então, por exemplo, ali, antes de 2500 a.C., os povos da antiguidade já haviam percebido então que o movimento dos astros e das estrelas apresentava uma regularidade, ou seja, repete-se de tempos em tempos. Eles conseguiram fazer essa observação. E por volta de 1000 anos antes de Cristo, os caldeus, né, eles observando essas regularidades, né, que se repete de tempos em tempos, esses movimentos dos astros e das estrelas, foram capazes então de prever com razoável precisão ali o acontecimento de eclipses. Então o que ocorreu? Eles observaram essa regularidade, né, que eles se repetiam de tempos em tempos, e a partir disso eles conseguiram fazer previsões. Então essa é a preocupação básica das ciências naturais. Continuando então o método científico, quando fazemos experimentos, podemos executar observações experimentais. Essas observações elas podem ser qualitativas ou observações quantitativas. As qualitativas são aquelas que não envolvem dados numéricos. As quantitativas vão envolver dados numéricos. Então, as quantitativas são as que provêm de medidas obtidas com a utilização de aparelhos e constituem-se de dados numéricos. Então, qual que é a principal diferença? Qualitativa não vai envolver dados numéricos e a quantitativa, vem de quantidade, né, vai envolver então dados numéricos. Então a gente tem essa imagem, né, a gente pode então resumir, né, fazer uma resumida do método científico. Então quando fazemos experimentos, esses experimentos permitem fazer observações, correto? Então essas observações elas podem revelar regularidades na natureza, como a gente viu lá do eclipse e das estrelas, que eles se repetem de tempos em tempos. Então foi feita essa observação e viu essa regularidade. E essa regularidade, então, elas podem ser enunciadas como princípios ou leis, que é uma frase ou uma equação matemática que vai expressar a regularidade observada. Então a gente pode colocar isso em princípios ou leis. E com esses princípios ou leis, né, a gente consegue então fazer uma teoria. Então ali que se pretende explicar com uma teoria esses princípios ou leis. E essa teoria é uma proposta então para explicar os fatos experimentais e as leis. Então a gente teve essas observações, né, essas regularidades, a gente enunciou um princípio ou lei e a teoria vai buscar então explicar tudo isso. Se essa teoria ela é aceita, ela vai então continuar a explicar essas observações. Então se a teoria é aceita, ela vai explicar então essas observações. Uma proposta, né, de explicação. Se a teoria já não é mais aceita, ela pode então ser substituída ou aprimorada. Mas então ela pode ser substituída ou aprimorada quando não dá mais para explicar as observações. Então a gente pode ver ali, está tudo interligado, a gente tem os experimentos, permitem fazer observações que revelam regularidades da natureza, enunciadas como princípios ou leis, que se pretende explicar com uma teoria, que ela é aceita. Se ela for aceita, ela pode ainda continuar explicando essas observações do início, ou ela pode então ser substituída ou aprimorada quando ela não explicar mais essas observações. Então esse é o resumão do método científico. Então a aula vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento, né, do canal. Essas são as referências da aula e até a próxima aula.